Pessoal, eu vou agora conversar com o advogado Roberto Bertoldo. Ele também tem uma história de injustiças, perseguição judicial. Eu encontrei, não é coincidência, porque eu encontrei também, ele participou do evento ontem, segundo encontro da rede Lawfare Nunca Mais. Ele já participa de programas aqui na Fórum, eu sei com o Rovai lá, mas aqui é a primeira vez. Bertoldo, bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum. Tudo bem? Ô, Miguel, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Miguel. Bertoldo, eu sei que você já participou de vários programas lá com o Rovai, contou a sua história, mas aqui é a primeira vez. Então, a gente tem uma audiência, tem algumas pessoas que acompanham já no 11h30, mas nem todos. Aí, se você pudesse contar um pouco da sua história, também a perseguição lawfare que você sofreu, você também conheceu essa figura nefasta da política brasileira, que é o hoje senador Sérgio Moro. Pode contar a sua história, que a audiência aqui vai prestar atenção. Bom, boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite, Miguel, novamente. Eu diria para você que o Sérgio Moro não é uma pessoa nefasta da política, é uma pessoa nefasta. Ele fez muito mal para a vida brasileira como um todo, para a economia brasileira e para muitas pessoas. O que a gente viu agora da entrevista, eu estava vendo um restinho da entrevista anterior, você imaginar, eu acho que quem tem família, imaginar que um pai não pode ver a sua filha recebendo a justiça e tê-la que ver de tornozeleira é algo muito triste. Mas o que aconteceu comigo, eu acabei sendo preso em 2005 pelo Sérgio Moro, pela equipe dele, pelo Carlos Fernando, pelo Deltan Dallagnol. E nesse episódio fui preso 6 horas da manhã. Foi uma operação muito interessante, sob o ponto de vista de espetáculo, uma vez que eles se utilizaram de 300 policiais para prender a quadrilha de um único homem, no caso eu. Era uma operação, salvo engano, o nome era TNT, portanto, TNT é dinamite, né? É a sigla que é tratada, dinamite. Eles, no mesmo momento, entraram na minha casa, eu tinha 3 casas, em São Paulo, Brasília e Curitiba. Eu estava em Curitiba, entraram nos meus escritórios de São Paulo, Curitiba e Brasília. Portanto, são 6 locais, mais a casa da minha filha, a casa da minha ex-mulher, a casa do meu sogro e da minha sogra, um movimento que parecia estavam talvez atrás de um traficante extremamente perigoso, um negócio cinematográfico, um negócio doido. Eu fiquei preso daí durante 5 dias, eu simplesmente não sabia a razão pela qual nem meus advogados tiveram acesso às razões pelas quais eu estava sendo preso, e com episódios assim muito, muito interessantes. Por fim, eu acabei descobrindo que eles me acusavam de ter grampeado o Sérgio Moro, de ter comprado uma decisão judicial, num movimento bastante interessante da vara lá do Sérgio Moro, que eu teria comprado um juiz, um ministro do STJ, mas nunca sequer investigaram esse juiz. Quer dizer, eu comprei alguém que... Então, o comprador foi... O comprador teria sido, então, processado e aquele que teria praticado em conjunto tal crime não apareceu em momento nenhum, não se falou nada. Muito bem. Muito embora a gente tenha realizado todas as provas que demonstraram que eu não havia feito, ainda assim eu fui incriminado. Me abriram 93 inquéritos policiais, eu respondi perto de 7 a 8 ações penais. Eu permaneci preso em determinado local e fiquei preso num local horrível. Qualquer prisão, mesmo a domiciliar, é muito ruim, né? Qualquer cerceamento de liberdade é muito ruim. Mas nesse episódio passado, em menos de 80 dias, eu já havia sido condenado, processado e condenado em 80 dias, numa agilidade assim, absolutamente nunca antes vista, né? Eles me condenaram a 10, 12 anos de prisão. Por supostamente ter
e eles sabiam. Hoje eu tenho um documento que mostra que tanto o Deltan Dallagnol, que é quem assinava a denúncia, assim como o juiz que acabou determinando a minha prisão, e mantendo minha prisão, me condenando na sequência, de que eles sabiam nessa operação spoofing, em parte da documentação, tem um determinado momento em que o diálogo fala, a gente sabe que não foi o Bertoldo, mas não vamos falar nada porque senão vai ficar chato, eu não sei para quem. Já no começo passados 30 dias da prisão, começou a aparecer gente que me oferecia liberdade em troca de uma delação premiada. Então eu percebi logo de cara que aquilo se tratava não de uma prisão, e sim de um processo de tortura, onde eles desejavam que eu entregasse duas pessoas em especial, que eram o presidente Lula e o José Dirceu. Havia um comentário muito forte de que eu era a pessoa do Zé Dirceu, que representava o Zé Dirceu no Paraná, e eu nunca fui. Eu sou amigo do Zé Dirceu, respeito muito o Zé Dirceu. Mas, em 2005, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando e toda aquela equipe, né, Martelo, tinha outros procuradores aí da República, já tinham o desejo pela busca, né, pela prisão de Sérgio Moro, prisão de... Eles queriam que eu acusasse algo relacionado ao José Dirceu e ao presidente Lula. Mais recentemente veio um delator, que foi quem disse que eu teria praticado esses crimes. Ele veio à imprensa muito recentemente, até acho que foi nesse ano, dizendo que ele foi obrigado a mentir a respeito desses fatos, que ele teria inventado isso, que é o Tony Garcia. Ele vem e conta a história, com detalhes, inclusive, os momentos em que ele esteve com o Sérgio Moro, e o Sérgio Moro, e me parece até que ele gravou o Sérgio Moro, no ambiente, ele tinha conversas com o Sérgio Moro diárias, ele tinha... enfim, eu acabei ficando 2 anos preso, eles me trocaram 5 ou 6 vezes de presídio, cada vez para um presídio pior, e cada episódio de mudança de presídio aparecia um indivíduo que vinha me oferecer uma delação. Era a promessa: você voltará para casa desde que você entregue o Zé Dirceu e o Lula. Em determinado momento eles perceberam que eu não sucumbia a esse tipo de tortura, esse tipo de... que é um processo extorsivo, na verdade. Eles retiraram o Lula, achando que talvez se fosse só o Zé Dirceu, e aí eles incluíram alguns deputados, uns desembargadores na lista, eu faria isso. Eu não fiz, não faria, até mesmo porque não havia nada para falar, né? E não inventaria, como alguns acabaram fazendo durante o processo da Lava Jato, que, para se verem livres, acabaram inventando histórias, né? Foi um processo assim de perseguição que levou 2 anos, que não terminou ainda, porque eu ainda tenho bens bloqueados, que é um processo que é impressionante, que tem um grau de sadismo, que é um negócio doentio, por parte especialmente do Sérgio Moro, em que as ameaças, o tipo de ameaça, eu cheguei em determinado momento, o que eu falei ontem até, ontem eu havia dito que o que gera mais curiosidade das pessoas, e eu como advogado às vezes tento explicar sob o ponto de vista legal, mas o que gera curiosidade das pessoas é o que eu passei na cadeia. Casualmente vou contar o que aconteceu no almoço, e eu reuni um grupo de pessoas bastante, alguns amigos, outros nem tanto, mas havia deputados, havia diplomatas, havia pessoas hoje na minha casa que acabaram se juntando e almoçaram aqui em Brasília. E aí surgiu a conversa. Um amigo meu me disse que banana e doce de leite seria um prato. A gente pediu goiabada com catupiry, que é um queijo, enfim, é um prato brasileiro, e esse amigo disse que o prato tradicional, conhecido na Argentina, seria banana. E eu contei
dos episódios que eu passei fome e que eu peguei uma aversão de banana, porque durante esses 2 anos, mais para o final, a partir do 7º mês de prisão, a sobremesa que eles serviam era uma banana no domingo. Então, o prêmio dos presos era receber uma banana como sobremesa. E que eu peguei uma aversão de banana a partir desse episódio, é um negócio que até interessante, né? E que, então, a cada 15 dias era uma banana ou era um docinho de amendoim, tipo uma paçoca, e que eu cortava essa paçoca em 7 pedaços para ter um pedacinho de sobremesa todos os dias. Mas isso é pouco relevante perto do que a minha família passou. Porque eu não admiti que a minha, então, mulher, que era advogada, me visitasse, nem minha filha me visitasse, nem meus filhos me visitassem na prisão, para não passar pela humilhação da revista Íntima. Então eu fiquei longe de contato familiar, porque eu não queria submeter, em hipótese alguma, nenhuma delas e nenhum dos meus filhos a passar por um episódio desse. Infelizmente, milhares de brasileiras, de mulheres, de crianças, passam por isso. Eu acho que o CNJ deveria se debruçar sobre isso, tentar corrigir. Hoje existe tecnologia suficiente para que as pessoas não sejam submetidas a esse tipo de humilhação. Talvez eu tenha tido a força de enfrentar isso e não permitir que minha família passasse por isso, mas outros talvez não tenham, e seguramente não tem. A gente tem hoje um contingente de quase 800 mil presos, sendo que boa parte deles são presos provisórios, então a gente deve ter perto de 800 mil pessoas inocentes que acabam passando por um processo desse, e que faz parte do processo de humilhação, de desrespeito aos direitos humanos do preso. O preso, no nosso processo penal e na execução penal, é visto, deveria ser visto, deveria ser respeitado, e para isso existem direitos humanos, né? Que para a turma do Bolsonaro só funciona direitos humanos para o pessoal de 8 de janeiro, por todo o resto não, né? Como se eles fossem menos responsáveis por aquilo que fizeram do que os demais. Então, a penalização traz castigos. Mas voltando, eu estou entrando na questão da prisão, mas talvez isso não seja o foco, né? Porque o foco é o seguinte, porque além de preso, eles prendem teu patrimônio e você passa a viver uma verdadeira morte civil. Morte civil no direito é algo que existiu na Idade Antiga, na Idade Média, e em alguns locais do mundo, historicamente, ela foi até o século XVIII. E ela existia como pena, onde o indivíduo, embora vivo, não podia realizar nada, ele não podia ter conta, não poderia movimentar dinheiro, não poderia fazer não poderia ter filho, registrar um filho, não poderia ter documento público, não poderia adquirir absolutamente nada, porque era decretada a morte civil do indivíduo. Então era um tipo de pena que foi extinta a partir do século XVIII, não se teve mais isso classificado no Código Penal como pena, como tipo de pena, mas que o judiciário brasileiro passou a fazer, especialmente nesse processo do lawfare. Porque, junto com a prisão, junto com a exposição do indivíduo, que é algo assim muito danoso, que acaba com a vida da pessoa, eles mandam a Receita Federal. Então, todas as pessoas que foram entrevistadas, todas as pessoas que passaram por isso, passaram também por um processo de fiscalização da Receita Federal, cuja atividade é a seguinte: ou multa ou multa. Tem a razão ou não tem a razão enquanto contribuinte, você vai ser multado. No meu caso, eu recebo a Receita Federal ainda a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos, alguma empresa minha, ou eu como pessoa física, ou o meu escritório de advocacia sofre algum tipo de fiscalização, né?
A Receita Federal do Paraná, por muito tempo, ficou na mão do Sérgio Moro. O Sérgio Moro não comandava só a Polícia Federal e o Ministério Público. Era vergonhoso. Ele tinha também a Receita Federal. Tanto que o principal coordenador da Receita Federal do Paraná, que era um indivíduo chamado Roberto Leonel, que é dotado da mesma maldade que o Sérgio Moro, que o Deltan Dallagnol, foi levado pelo Sérgio Moro, quando ministro da Justiça, para o COAF. O Sérgio Moro é uma pessoa que trabalhou muito com informação enquanto juiz. Hoje eu acredito que não, mas eu não sei se ele não guardou, talvez, informações de muita gente. Esses companheiros do jornalismo, que, como você, acreditam que o Sérgio Moro ainda tem poder porque ele guarda a informação de muita gente. Guarda a informação ruim, guarda a informação, desde a época da Operação Banestado, ele guarda informações e trabalharia com isso como uma espécie de atividade da Gestapo ou da SS, que investiga o tipo de... que tem as pessoas, que acabam tendo as pessoas nas mãos. O sofrimento que eles oferecem, que eles colocam... Ontem ou anteontem, houve uma decisão do ministro Toffoli em relação ao Marcelo Odebrecht. O que esse pessoal de Curitiba acabou fazendo com o Odebrecht foi algo assim de uma... Eu vi uma vez a entrevista, como eu não delatei ninguém, não aceitei inventar nada contra ninguém, eu acompanhava muito de perto a Lava Jato e eu vi o Marcelo numa entrevista, um negócio bem interessante. Ele falou: pô, eu ensino meus filhos a não fazer isso. Se um filho delatar o filho mais novo, o delator é que vai pagar, porque eu acho que isso não é uma atividade de homem, né? E permaneceu sem falar nada, sem dizer nada e tal. Até o momento em que me parece que prenderam uma secretária dele, colocaram em risco, não sei, algo assim nesse sentido. Então eles vão agravando, através desse processo do lawfare, eles colocaram a Receita Federal em cima, os bancos param de oferecer recursos de empréstimo, antecipam as cobranças de contratos de financiamento e o que determinou, por fim, a recuperação judicial da Norberto Odebrecht, das suas companhias, todo o seu grupo, na verdade, né? E começaram a prender os executivos. Então, enquanto o Marcelo estava preso e não delatava, eles iam agravando o aperto, o cerco, a perseguição, a tortura, que faz parte desse processo. Eu acho que a imprensa, em determinado momento da história brasileira, vai ter que fazer uma meia-culpa em relação ao que foi feito, porque nada disso acontece e faz parte do processo do lawfare a participação da imprensa, a exposição do indivíduo, a degradação da imagem do indivíduo, a humilhação que eles oferecem a essa pessoa. Eu era muito amigo do jornalista, muito amigo pessoal, de eu ir na casa dele, ele veio na minha casa, ele ficava em Curitiba na minha casa, quando ele se hospedava, que era o Ricardo Boechat, muito querido por todo mundo. Ricardo foi me visitar 2 vezes na cadeia. Ele falou: não é possível, ele me conhecia, ele falou: não é possível o que está acontecendo com você e tal. E a exposição, eu tive uma matéria na Veja, eu acho que tinha 9 a 11 páginas, onde eles, inclusive, disponibilizaram, vazou, né? É impressionante, o vazamento vaza mais do que a água no Rio Grande do Sul, nessa tragédia horrorosa, mas vazava tudo da segunda vara lá, que se transformou depois em 13ª vara do Sérgio Moro. E nessa matéria vazou trechos de conversas minhas, de grampos ou de conversas minhas que foram grampeadas, enfim. E era impressionante como eles faziam cortes nessa conversa, então emendavam um trecho com um trecho diferente. Se você pegar na matéria,
e que mudava completamente o contexto do que eu havia falado. E aquilo ia diariamente para os jornais, no caso de Curitiba, a Gazeta do Povo, a Gazeta do Povo, que mostra hoje a... Roberto, desculpa te interromper, só para te avisar que tem agora 1 minuto, tá? Mas tá tranquilo, é só para você fechar, mas depois você volta aí para completar. Tá, só o seguinte, é um processo de tortura. É um processo de tortura que poucos resistem. Tanto que eles tiveram o sucesso de fazer com que muita gente na Lava Jato falasse, inventasse. O Palocci foi um. Passou pela tortura. Eu acho que ele errou em ter inventado tudo que inventou. Né? Poucos resistem. Eu resisti. Graças a Deus eu resisti. Eu acho que fiz exemplo para algumas pessoas, mas muitos não resistiram. Isso gerou um mal muito grande no Brasil. Isso é o nascedouro da fake news. A fake news nasceu na Lava Jato e foi copiada por Bolsonaro, e foi a Lava Jato que deu o pontapé inicial para o surgimento do Bolsonaro, para o acontecimento de 8 de janeiro e para a tentativa de golpe. Esses caras nunca estiveram atrás do combate à corrupção. Eles sempre estiveram atrás de fama, de sucesso e de dinheiro. Quem acha que é diferente não é assim. O lawfare muitas vezes é para perseguição política. No caso da Lava Jato, o lawfare foi feito para a fama de 3 ou 4 indivíduos que ficaram ricos e conquistaram fama. Essa é a pura verdade. Muito bom, Roberto. Muito obrigado, então, pela entrevista. A gente volta a conversar em outro momento, tá? Forte abraço, bom final de semana para você. Miguel, muito obrigado, um abraço também. E próxima vez me pergunte mais. Eu fico falando, ninguém me pergunta, eu fico envergonhado até. Dessa vez eu queria dar um espaço para você fazer um depoimento mais pessoal. Na próxima a gente faz mais um bate-bola de pergunta e resposta. Tá bom? Tá bom, Miguel. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo que me acompanhou também. Abraço.